Glória a Deus. Eu quero falar algo muito importante com você nessa noite. Quem porventura estava aqui hoje pela manhã? Então você ouviu como aprender a brigar. Quem aprendeu a brigar? Rapaz, eu voltei afiado, viu? Voltei, bom, eu quero colocar em prática esse negócio aí, né? Aprender a brigar. Até então eu não tinha ouvido alguma palavra desse molde, mas dando essa sequência, eu quero falar um pouquinho hoje sobre justamente essa questão de comportamento, porque na Bíblia ela mostra muito o comportamento dos homens, das mulheres, tudo que eles falaram, tudo que eles fizeram, os erros que eles cometeram, os acertos que eles fizeram, tudo está na Bíblia. Então, as nossas atitudes, elas mostram quem nós somos. As nossas atitudes revelam quem nós somos. E nós poderíamos usar muitos e muitos textos da palavra de Deus para poder embasar a palavra dessa noite. Mas eu quero usar um personagem, na verdade dois, que está no livro de Gênesis, no capítulo 4, no verso 3. Gênesis é muito fácil de achar, não é verdade? Está bem no comecinho da sua Bíblia. Portanto, abra sua Bíblia de papel, né? Meu pastor diz assim. E se você não trouxe a sua Bíblia de papel, você abra o seu smartphone e vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Peço que você não fique depois ficar aí com o seu celular, olhando para ele, se distraindo com ele, porque isso não é de Deus não, tá? Deus te trouxe aqui para que você ouça a palavra de Deus, seja edificado e no momento oportuno coloque ela em prática. Você pode dizer amém por isso? Amém. Gênesis capítulo 4, verso 3 ao 7 diz: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você pode dizer amém por essa palavra? Se você puder por esse instante, feche os seus olhos mais uma vez, estenda as suas mãos, ore pela minha vida. Eu tenho uma responsabilidade nessa noite. Você é a noiva de Cristo. Que tudo que for falado nessa noite venha de encontro com o seu coração quebrantado e contrito. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Esse é o seu povo, sua igreja, seus filhos, sua noiva, suas ovelhas. E juntos nessa noite estamos reunidos a fim de sermos edificados com a Tua palavra. Fique à vontade, Espírito Santo. Vai tocando cada pessoa de uma forma especial, de acordo com o entendimento que ela tem da Tua palavra, de acordo com a idade que ela tem te servindo, que ela possa compreender, Senhor, e no momento oportuno colocar em prática aquilo que o Senhor tem para ela, em nome do Senhor Jesus. Não permita, Deus amado, que nenhum tipo de distração ocupe agora a mente dessas pessoas, que nenhuma ação do inimigo consiga desviar a atenção deles, e muito importante, Pai, é que eles entendam a Tua verdade, em nome de Jesus. Só quem crê diga amém. Amém. Hoje pela manhã eu disse quem é Abel, quem é Caim, e disse que a igreja está cheia de Caim, mas ela está muito mais cheia de Abel. É porque eu não quero falar hoje do Abel propriamente, mas eu quero iniciar falando dele. A Bíblia diz que Caim e Abel ofereceram. Primeiro foi Caim, segundo foi Abel. Abel ofereceu algo que Deus diz que recebeu Abel e recebeu a oferta. Tudo que você faz, o Senhor conhece a sua motivação, a sua intenção. A intenção de Abel, a oferta de Abel, o que significou aquele dia, foi registrado por Deus. Agora, no caso de Caim é algo interessante. Caim, ele faz primeiro a oferta. Eu penso que aquilo já acontecia há algum tempo, já fazia parte da vida daquela família.
fazer um culto, fazer uma oferta, fazer uma oferenda, fazer um sacrifício, seja como você possa entender, mas ali era uma maneira de relacionar-se com Deus, era uma forma de cultuar a Deus, era um modo, de um momento em que a família poderia ofertar algo a Deus. E eu penso que desde o princípio foi assim. Deus, quando criou Adão e Eva, a Bíblia diz que vinha todos os dias, na viração do dia, para estar com Adão e Eva. Deus sempre quis estar com o ser humano. Deus continua querendo estar com cada um de vocês. Falando nisso, eu pergunto para você: você tem tempo para estar com Deus? Você tem tido tempo para Ele ou tem estado muito ocupado? O que tem acontecido hoje é que, infelizmente, a vida de muitas pessoas está tão cheia de atividades, tão cheia de ocupações, que eles mal têm tempo para o Senhor. Mas eu quero dizer para você que Deus não mudou. Ele continua te amando, continua te querendo, continua te procurando, continua desejando estar com você. Naquele dia, o que é interessante e que a Bíblia ressalta aqui é que Caim foi rejeitado. A oferta de Caim foi rejeitada. E é um pouquinho disso que eu quero falar nessa noite. Quando eu digo que a igreja está cheia de Caim, mas ela precisa estar muito mais cheia de Abel. Abel tem uma motivação, Abel tem uma intenção correta, ele é justo. Abel, ele se interessava de fato em agradar o coração de Deus. O que tem acontecido hoje é que muitas pessoas têm procurado fazer as coisas para Deus sem a motivação correta. Têm procurado ofertar para Deus com as intenções erradas. Você lembra de um homem chamado Uzá, carregando a arca, cheio de boas intenções? Ele tocou na arca para segurar a arca, para impedir que a arca caísse, e ele morreu fulminado. É tão sério a maneira que nós precisamos servir a Deus, mas muitas pessoas hoje, ainda mais nesse tempo de apostasia, as pessoas estão negligenciando a santidade, o temor. Tanto é que hoje nós temos os profissionais pregadores da palavra, temos pessoas que pregam um ensinamento, fazem um ensinamento, pregam uma palavra, pregam algo que eles conhecem, mas eles não vivem. Você pode até pregar o que você conhece, mas você só vai conseguir reproduzir aquilo que você se tornou. Eu sempre digo que Deus faz em nós para fazer através de nós. E infelizmente, a gente hoje percebe nas igrejas, o pastor Márcio ministra fora, ministra nas empresas por onde ele passa, ele lida com pessoas, e o perfil comportamental das pessoas mostra quem elas são, que jeito que ela é, se ela é calma, se ela é tranquila. Como disse o pastor aqui, tem gente que é explosivo, tem gente que é menos explosivo, tem gente que explode tudo, tem gente que implode, mas o dia que explode acaba tudo de vez. A verdade é que Caim demonstra hoje o perfil comportamental de uma multidão de pessoas que estão nas igrejas. Eu sou pastor de uma igreja local e a gente vai lidando com pessoas nesses pouco mais de 20 anos, você vai conhecendo pessoas. E essa mensagem veio para mim em um dia que eu estava tentando entender o perfil das pessoas que estão fazendo as coisas para Deus na igreja, mas a vida deles não muda, a vida deles continua ruim. Casamento ruim, filhos perdidos, pessoas que não prosperam espiritualmente, não ganham uma vida para Jesus, mas eles estão lá na igreja há 1, há 5, há 10 anos ou mais. Pessoas que estão levantando as mãos na hora do culto, pessoas que não faltam culto, que se tem culto 5 dias por semana, estas pessoas estão lá, eles querem servir a Deus, eles querem ofertar a Deus, mas Deus não se agrada deles. Porque quando eles estão na igreja é um comportamento, quando eles estão dentro de casa é outro, quando estão na rua é outro. Quando tratam como pessoas, tem um comportamento sem educação. São pessoas que falam as coisas dizendo: eu falo tudo como eu quero, para quem eu quero, eu sou de dizer a verdade na cara. É bom que a gente diga a verdade, é importante que a gente diga a verdade. Agora a gente precisa saber como se falar. Hoje, pela manhã, o pastor falou que o amor não se porta inconvenientemente, quem lembra? Então é importante que você saiba como falar com o seu filho, como falar com o seu cônjuge, como falar com seus pais, como falar com aquela pessoa que está te estressando. É claro que você pode se irar, como a gente aprendeu. Eu me lembro do apóstolo Paulo pregando para uma pessoa, e um outro sujeito perturbava, ele olha para o cara e diz: ô filho do cão! Cheio de raiva Paulo estava naquele momento, que o cara estava atrapalhando ele de pregar o evangelho. Se eu não me engano foi para o procônsul. E a gente vê pessoas se explodindo em tudo quanto é lugar, sem poder consertar isso, eles continuam
porque não entenderam como que Deus quer que as coisas aconteçam. Se você olhar para a história de Caim, a Bíblia diz que ele foi o primeiro a oferecer, mas a Bíblia diz que Deus rejeitou ele e a oferta dele. Há muita especulação do porquê que Deus rejeitou Caim, porquê que Deus rejeitou a oferta. Eu quero fazer as minhas considerações a respeito disso, para compreender porquê que tem muita gente dentro da igreja que tem um comportamento semelhante ao de Caim, e por essa razão eles não prosperam. Eles ouvem a palavra de Deus, eles escutam a palavra de Deus, colocam essa palavra em prática em alguns momentos, mas parece que desistem. Caim ofertava, Caim ouvia Deus. Você percebe aqui na narrativa inicial que ele, ao conversar com Deus, a Bíblia diz que ele ficou muito bravo, porque Deus rejeitou ele e rejeitou a oferta dele. Algumas pessoas estão servindo a Deus na igreja, estão fazendo parte do ministério da música, quem sabe do ministério da palavra, do ministério de pastores, estão trabalhando, servindo pessoas, mas as coisas têm que ser tudo do jeito deles. No momento que as coisas não são do jeito deles, eles azedam, eles ficam amargos, ficam bravos, ficam agressivos de palavra. Você vê isso no comportamento de criança, que quando contrariada se joga no chão, grita com você. No comportamento de adolescentes que não quer ajudar o pai e a mãe a lavar uma louça, limpar um banheiro, arrumar um quarto. É uma agressividade. As palavras são brutas, são palavras pesadas, eu não vou citar elas, você deve saber, nós temos filhos, temos adolescentes na nossa vida, e a gente vê que as coisas estão cada dia mais ruins, justamente porque princípios estão sendo quebrados. Quando a gente percebe, a gente vê que aquela pessoa, ela parece ser tão boazinha, mas quando alguém pisa no calo dela, meu Deus, o Caim se revela. A Bíblia diz que o Senhor falou para Caim: por que você está tão bravo? Por que irou-se dessa maneira? Por que você ficou desse jeito? Deus não sabia? É claro que Deus sabia. Deus percebeu na hora o que estava acontecendo. E eu gosto muito desse momento na vida de Caim, e eu vou explicar por quê. Quando Deus olha para você errando, Deus quer que você volte a acertar. Deus quer que você se reconsidere, que você reconsidere o que você está fazendo. Mudar de ideia, mudar de opinião é muito importante. A gente precisa entender que quando erra, é preciso reparar, é preciso consertar. E o próprio Deus vem e fala com ele sobre esse assunto. Deus fala para ele se comportar direitinho, que se ele se comportar direitinho, ele vai ser aceito. Você percebeu isso aqui no texto? É isso que o Senhor está dizendo para nós. O que tem acontecido hoje é que a gente, quando vai corrigir alguém que está com o casamento desajustado, corrigir à luz da palavra, vai mostrar para essa pessoa que o temperamento dela está estragando o casamento dela, que as atitudes dela estão estragando o casamento dela, está estragando a família dela. Às vezes ela se sente confrontada, mas não quer obedecer. O que ela faz? Ela vai para a igreja lá em outra cidade, outro bairro, outra vila, né? Outra igreja, outra denominação, para que ela se misture no meio do povo, porque ela quer continuar na igreja, mas ela não quer ser corrigida. A palavra de Deus é exemplo para nós. Ali tem onde os homens erraram, onde os homens acertaram. Ali tem aqueles que fracassaram, aqueles que venceram, aqueles que aceitaram a correção e aqueles que rejeitaram a correção. E a Bíblia diz que Deus ama e Ele corrige o filho que Ele ama. Portanto, quando Deus coloca pastores, profetas, mestres, evangelistas e apóstolos na sua vida, coloca um mentor na sua vida, coloca um líder de célula na tua vida, o Senhor quer te direcionar, Ele quer te orientar, Ele não quer governar a sua vida. Essa pessoa não quer mandar em você, mas ela quer te apontar um caminho, ela quer mostrar para você algumas coisas, baseada na palavra de Deus, e que caso você aceite, você vai ser bem sucedido, porque aquela pessoa está ali para te orientar. Agora, no caso de Caim foi tão terrível, que quando Deus vem para tratar com ele, ele rejeita. Tem gente que não aceita o pastor, a pastora, um líder, um mentor falar, não aceita o pai falar, não aceita a mãe falar. Essa pessoa rejeita todo tipo de correção, parece que só ela está certa. Ela vem para a igreja, se a música não agradou, ela fala mal. Se a pregação não agradou, ela fala mal. Ela fala de tudo e de todos, sem o menor escrúpulo. São Caíns. Caíns são pessoas doentes. O temperamento, o perfil, o jeito, a atitude, tudo no Caim revela uma pessoa que não quer ouvir a correção.
O Senhor, Ele ajusta a nossa vida pela palavra de Deus. E o que tem acontecido hoje? As pessoas querem ouvir profecias, querem ouvir revelações. Recentemente, conversando com a minha esposa, ela disse para mim que proliferou-se no Facebook os profetas que revelam, né? Revelam o óbvio. E é impressionante o número de pessoas que ficam naquela live, dando nome, falando alguns detalhes ali, e as pessoas, eis que o Senhor está me mostrando, e as pessoas ficam ouvindo aquele tipo de coisa, tudo gente analfabíblia, ou seja, gente que vai para a igreja, mas que não lê Bíblia, são tudo Caim. São todas essas pessoas, são pessoas que estão perdidas dentro da própria igreja, não conseguem se encaixar, se enquadrar. E o mais terrível de tudo é que essas pessoas nunca frutificam. O Caim é um desastre, mas ele está dentro da igreja. Deus não desistiu de Caim, que Deus quis falar com ele. A Bíblia diz que ele rejeitou. A Bíblia diz que ele não aceitou aquela correção. É interessante que as atitudes revelam quem a gente é. E há um texto lá em Efésios, no capítulo 4, verso 21 e 23, que diz assim: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e suas atitudes. É natural que quando você começa o processo na igreja de conversão, você nasce do Espírito, mas o processo de conversão pode levar um tempo. Nasceu do Espírito, amém, glória a Deus, aleluia. Agora você precisa aprender uma nova linguagem, a linguagem do Espírito Santo, precisa aprender a ser ensinado. Viveu talvez 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos da maneira errada, frequentou tantas igrejas, ofertou para Deus tantas coisas, fez para Deus tantas coisas, aí você descobre que nada daquilo Deus recebeu. Isso é terrível. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo. Eu entendia que Deus queria que eu fosse o homem da unidade. João 17, o Senhor orou falando a respeito da unidade, e eu buscava unir os pastores. E eu juntava pastor para tudo quanto é tipo de coisa, fazia café, fazia culto de ceia com pastores, tentando unir pastores, fazia evento com pastores. Os maiores nomes da música gospel de 10 anos para trás aí, praticamente todos nós levamos na cidade de Dourados. Aqueles grandes eventos com 2, 3, 4, 5 mil pessoas, as marchas para Jesus lá em Dourados, eu liderei 13 delas, multidões na minha frente. Aquilo mexia com o meu ego, aquilo me deixava feliz, as pessoas vinham em volta, deixa eu tirar foto com você. Irmão, quando eu descobri que eu estava sendo bem um cainzão, foi de uma maneira bem amorosa que Deus falou comigo, porque eu estava em oração. O Senhor disse para mim num dia que eu estava orando sozinho, talvez tinha mais 2 ou 3 pastores, e eu desisti de fazer eventos, desisti de trazer cantores, desisti de fazer coisas para a cidade, e eu passei a orar na minha igreja, todas as quartas-feiras, com um único propósito, naquela reunião de oração: orar pela cidade e orar pelos pastores. E eu fiquei sozinho várias vezes, mas sempre tinha 1, 2 ou 3, às vezes sozinho, às vezes 3, às vezes 15. Sempre que eu chegava em casa, ela: e aí, quantos foram hoje? Eu acho que pastor é um povo meio não alcançável, né? Porque é tão difícil juntar para pastor orar, eles estão sempre ocupados, estão sempre com tantas coisas. Mas eu consegui juntar um grupo considerável. Hoje nós temos ali entre 15 e 20 pastores que fazem parte, no mínimo, uma vez por semana desse momento de oração. E um desses momentos de oração, eu estava ali orando a Deus, e Ele falou comigo: agora você entendeu. Entendeu o que, Senhor? Agora você entendeu o que é a unidade. Eu: como assim? Todos os eventos que você fez, todas aquelas marchas para Jesus que você fez, as suas motivações, tudo que você fez, tudo aquilo é palha. Eu comecei a chorar, irmão, chorei muito, porque eu acreditava muito que aquilo era o certo. Eu tinha certeza que aquilo era o certo, e o Senhor rejeitou todo o meu trabalho. Teve eventos que eu fiz sozinho. A minha esposa viu tanto que eu corria para fazer aquilo, buscando patrocinadores, às vezes sendo rejeitado, sendo humilhado, porque quando o pastor chegava para pedir um patrocínio, o empresário já olhava e falava: lá vem o pastor pedir dinheiro, né? Eu vou botar sua logomarca aqui no cartaz e tal. E, irmãos, essa conversa muitas vezes. Então, quando eu descobri que eu tinha um comportamento semelhante ao de Caim, no sentido de que eu queria fazer as ofertas do meu jeito. Quem já disse assim: eu sirvo a Deus do meu jeito, se não estiver bom,
não me importa, eu sirvo a Deus do meu jeito. Quem já disse isso alguma vez? Deus me conhece, eu sirvo a Deus do meu jeito. Ninguém disse isso, só eu. Tem algumas pessoas sinceras aí. Eu sirvo a Deus do meu jeito. O Senhor falou assim para mim: examinai as Escrituras, porque tendes nela a vida eterna. E tem um outro texto que diz que quem crer em mim, como diz as Escrituras. Então a gente não pode servir a Deus do nosso jeito. A gente precisa servir a Deus do jeito de Deus. Quando eu citei de Uzá, a Bíblia diz que Uzá morreu. Davi ficou muito triste, e ele foi consultar a Deus, e Deus mostrou para ele a maneira correta de conduzir a arca. Agora nós estamos no tempo da graça. Estamos na graça, glória a Deus pela graça, porque aquilo que você não conseguir fazer na sua parte, aquilo que você não conseguir fazer, que é impossível, que é pagar pelos seus pecados, Ele já pagou. Agora, quando eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, o meu comportamento, o meu palavreado precisa mudar. E o que está acontecendo hoje? A gente tem visto igrejas crescendo. Eu falo da cidade onde eu prego, falo do estado ali, por algumas igrejas que eu prego. A gente vê pessoas, onde veio fulano, onde veio ciclano, cada um saiu de uma igreja. Então se você está nessa igreja, e aqui você está sendo apacentado, ministrado, corrigido, orientado, amado, e o dia que você levar uma sova aqui, fica aqui, essa é a sua igreja. Porque na igreja que você é amado, você é corrigido. Agora na igreja que você é bajulado, você e quem está te bajulando, está tudo indo para o quinto dos infernos, na minha opinião. Não sei se todo mundo aqui concorda, mas tem gente que gosta de uma bajulação que é impressionante. Quando Caim viu que Deus amou Abel, que Deus aceitou Abel, que Deus gostou do que Abel fez, que Deus falou com Abel, muito bem, né? Tem gente que não aguenta ver uma pessoa receber um elogio, ele se remói por dentro. Tem gente que não aguenta ver você feliz, se remói por dentro. Você chega feliz porque comprou um carro, o miserável olha e já seca o negócio, já fala mal, já fala alguma coisa. Eita, tá me devendo, já fala aquelas besteiras que normalmente falam. Ele não celebra a sua conquista. Alguém disse que amigo verdadeiro é aquele que está com você nos momentos difíceis, e alguém aprimorou essa frase, diz que amigo verdadeiro é aquele que celebra as suas conquistas, que ele te abraça, ele está entusiasmado porque você prosperou, porque você comprou algo bom, algo que você queria ter, algo que a sua família queria ter, e essa pessoa de fato celebra com você. Agora tem pessoas que morrem de inveja. O Caim era um invejoso terrível. Caim era uma pessoa ciumenta. Caim era alguém que olhou para o sucesso do irmão com Deus e achou ruim. Achou tão ruim que naquele momento o semblante dele entristeceu. Não apenas entristeceu, mas ficou irado. Quem aqui já ficou irado, irmão? Só eu? A gente já fica irado com tanta gente. A gente fica irado com o cônjuge, fica irado com filhos, igual o pastor falou aqui hoje pela manhã. Agora, a gente precisa resolver quando a gente fica irado. E uma das coisas que eu aprendi hoje pela manhã, e eu aprendo aqui na história de Caim, é que além da gente aprender, a gente precisa aprender a ouvir. Ouvir quando Deus nos orienta, ouvir quando Deus fala com você, pela palavra de Deus, no seu momento devocional, no momento que você está lendo a sua Bíblia, no momento que você assiste uma pregação, e no momento que você está no culto, quando quem quer que seja faz o uso desse microfone, é Deus orientando, é Deus te capacitando, é Deus te fortalecendo, é Deus te edificando, porque ali está sendo ministrado a palavra do Senhor. Quem crê, diga amém. Caim, irmãos, além de tudo era ciumento, possessivo e agressivo, porque você percebe essa agressividade dele quando ele rejeita Deus, quando Deus corrige ele, como eu terminei lendo o texto aqui no verso 4, onde ele mostra que se Caim se comportasse da maneira correta, ele seria aceito. Todos os dias o Senhor te dá uma oportunidade de fazer o certo. Quem já percebeu isso? Nós precisamos ser gratos a isso. Ao errar na caminhada, nós erramos. A Bíblia diz que o homem que não tropeça no falar, é um varão perfeito. A gente não é perfeito. A gente fala coisas erradas, fala coisas que não deveria falar, deveria se calar, mas fala. Quando precisa falar, se cala. Caim aqui faz algo interessante. Ele rejeita o conselho de Deus. Quando eu disse que essa palavra veio no momento em que eu queria entender o comportamento dessas pessoas, por que elas vão de igreja em igreja, por que elas estão sempre indo de lugar em lugar, o pensamento do Caim é: Deus está em todo lugar,
E ele vai numa igreja, ele vai na outra, porque o que Caim não quer, irmão, ele quer até ter um relacionamento com Deus, mas ele não quer ser orientado, ele não quer ser discipulado, ele não quer ser nada. Até existe hoje um movimento dos sem igreja, não precisa ir para a igreja, é gente que não quer compromisso com Deus, diz que pastor não faz parte, não tem nada a ver. Ué, por que a Bíblia diz que ele deu pastores? Por que a Bíblia diz obedecer e submeter aos vossos pastores? Então tem algo errado com a Bíblia, porque essas pessoas acham que elas estão certas. Deus colocou a gente para um amar o outro e um cuidar do outro. Você pode dizer amém por isso? Amém. O que o Senhor quer ensinar para nós, irmãos, é que se nós somos e temos esse comportamento de Caim, e às vezes esse Caim aparece, ele é um perfil de pessoa, é um tipo de pessoa. No caso de Caim, é interessante que no momento que Deus corrige ele ignora o que Deus fala, ele não aceita o que Deus fala. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no texto que eu citei para vocês, ele diz algo interessante: desde que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Errei, pequei, falei o que não devia, agredi, fiz algo errado, falei, enfim, eu preciso agora consertar. Recentemente eu fiz uma loucura. Minha esposa e eu entramos numa discussãozinha boba ali, conversa vai, conversa vem, ela tentando me dar uma orientação, e na orientação dela ela disse: faz 3 anos que eu tento falar um negócio e você não deixa. Aí eu falei: mas você é perigosa, hein? Irmão do céu. Irmão, eu descobri o perigo ali naquela hora, né? Essa conversa ficou terrível, irmão. Essa mulher ficou braba, tá ali, ó, né? Ficou brava, que eu falei: você é perigosa, hein? Que na verdade toda virada de ano a gente tem lá na igreja, e aí às vezes ela pede para falar quando já estou terminando, está tudo acabado, o povo está quase querendo ir embora, ela queria falar e não dá mais tempo. Aí não dá mais tempo, né? Não planejou falar, e ela queria que naquele dia eu tivesse falado algo a respeito do Ministério de Crianças, e eu não falei. Aí ela foi me orientar sobre isso, que deveria ter falado, coisa e tal, e até então tudo bem, porque ela faz isso e eu gosto. Mas a besteira foi quando eu falei: tu é perigosa, hein? Está dormindo comigo faz 3 anos e agora que você fala que eu não deixo você falar. Aí ela ficou brava, eu tentei consertar a palavra, irmão. Olha o mestre consertando a palavra. Aí eu falei assim: tá bom, não é perigosa que eu quis dizer, não, é maldosa. Ih, piorou, irmão, piorou. E aí eu tinha que consertar, irmão. Daí ela ficou mais brava ainda, quis sair para o quarto. Eu sento aqui, vamos conversar, nós temos que resolver isso. A minha filha abriu a portinha lá do quarto, olhou assim, já fechou de volta. E eu e ela na sala ali, ela chorando, e eu tentando: meu Deus, como é que eu vou sair dessa, né? Tentando resolver, porque eu não quero ser Caim. E eu precisava me entender com ela, né? E hoje de manhã, aprendendo a brigar aqui, naquele dia até que foi bem, porque eu tive que recuar para poder consertar. Eu, tá bom, não é isso que eu queria dizer, e a gente acabou se entendendo, pedi perdão para ela, a gente se abraçou, e glória a Deus e aleluia. Quem já passou por isso? Todo mundo passa. A gente já está junto há mais de 28 anos, e a gente tem uma longa história, irmãos, de altos e baixos, de momentos difíceis. Agora, de uma coisa eu sei: quanto mais o tempo passa, melhor fica, aleluia. Eu aprendi, e eu não quero ter esse comportamento. Deus me trouxe a palavra, Ele me deu correção, Ele me orientou. Agora, por que isso acontece com essas pessoas? Porque as pessoas não querem mais ouvir ninguém, as pessoas não querem aprender com ninguém, as pessoas acham que um pastor quer governar a vida delas, enquanto que a gente só quer startar a sua vida, para melhorar a sua vida. Toda palavra que é pregada nesse altar, caso seja colocada em prática, muda a sua história. O Márcio agora há pouco estava falando justamente sobre isso, de ensinar sobre finança. As pessoas rejeitam a palavra de ensinamento sobre finança, continua com a vida toda errada, porque quebra princípios, porque não obedece a palavra, não recebe orientação de ninguém. Caim não recebeu orientação do próprio Deus, então ele começa a fazer algo mais terrível. Ele começa a maquinar como matar o irmão que ele estava com inveja e com ciúme. E infelizmente, os Caíns que estão dentro da igreja, a gente sofre para gerar uma vida, sofre para levantar aquela vida, para discipular ela, para cuidar dela. Vem um Caim, irmão, e começa a azucrinar aquela pessoa, começa a falar dos seus descontentamentos dentro da igreja. Você viu isso? Você viu aquilo? Você viu o que o pastor fez? Comprou mesa de sinuca. Você viu? Caim fala. Caim, ele vai no Abel: o pastor comprou mesa de ping-pong. Ó, onde já se viu um negócio desse? Caim só critica. O Caim nunca está contente, ele nunca está satisfeito, porque ele próprio é um rejeitado. Ele não se aceita como filho de Deus, não se sente perdoado,
não se sente curado, até porque não é, porque só tem um jeito, meu irmão, de um Caim ser curado. Está lá no Novo Testamento, quando o Senhor diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Mas por que o Caim prolifera dentro da igreja? Porque Caim encobre a sua transgressão. E a Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Onde é que isso a gente vê lá em Caim? Quando Deus chega e fala para ele sobre ele se comportar direitinho, cabe a ti dominar-te, ele escuta aquela palavra, o que ele faz? Ele pega o irmão dele, começa a caminhar com o irmão dele, vai lá e mata o irmão dele. Você viu o comportamento violento, agressivo? O cara tinha acabado de ouvir a palavra de Deus, e ele vai lá e mata seu irmão. O Caim é um sujeitinho arrogante, prepotente, presunçoso, porque quando Deus chega e fala para ele: cadê seu irmão? Ele já olha assim e fala: ué, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Olha que arrogância, olha que tipo de pessoa. E assim está cheio de crente, essa crentaiada ferida, crentaiada perebenta, que não se deixa lavar no sangue de Jesus, que não aceita correção, que não aceita o sangue sobre a sua vida. Jesus é o sabão dos lavandeiros, Ele quer limpar, lavar, tirar tudo aquilo que você ou eu, porventura, fizemos de errado. Não importa o pecado, o que importa é quando é confessado. E eu falo que Deus não escuta pecadores, Deus escuta pecadores arrependidos. E um pecador arrependido, ele confessa. Um pecador arrependido não quer voltar mais à prática daquele erro. Mas o Caim, meu irmão, oh miséria, oh miséria, sou por acaso eu o guardador do meu irmão? Hoje a gente luta para manter, para buscar com que essas pessoas sejam amadas na igreja. E não é terrível quando você descobre que o Caim, ele difama sem a mínima consideração por quem quer que seja. A Bíblia diz que Deus odeia aquele que espalha contenda entre irmãos. O Caim dentro da igreja, ele faz esse tipo de problema, ele causa esse tipo de problema. Fulano que fala de ciclano, que fala de beltrano. Agora, como é que vai mudar a história de Caim, irmão? Por que isso está na Bíblia, minha irmã? Porque Deus não quer que a igreja seja cheia de Caíns. Deus quer que a igreja seja cheia de Abéis. Eu quero ser um Abel. Eu quero ser sarado. Eu quero ser corrigido. Quem é corrigido é amado. Quem é amado é corrigido. Você aceita isso? Entenda, o Senhor mostra que as nossas atitudes na Bíblia, e eu poderia usar muitos textos, mas eu queria usar mais um para mostrar algo importante para você. Ele diz aqui em Números 14, 21, mas tão certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Olha o Caim, ó. Jamais verão a terra que jurei a dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais, permaneceu fiel a mim. Por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e os seus descendentes tomarão posse dela. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Vocês perceberam que a atitude mostra quem é você? Esse caso aqui explica muito bem a pessoa de Caleb. Mas não pense ali agora só em Caleb, pensa no que Deus está dizendo aqui. Deus está muito triste. Eu falo que Deus tem tolerância. A Bíblia diz que a graça de Deus, ela é infinita. A misericórdia de Deus é infinita. E eu fico pensando por que Deus deixou escrito, por exemplo, em Provérbios 18, se eu não estiver enganado: o homem que muitas vezes corrigido endurece a cerviz, será destruído repentinamente, sem que haja cura. Ué, cadê a misericórdia? O Caim, meu irmão, recebeu correção, mas rejeitou. Então você está na igreja há 1 ano, 5 anos, 10 anos, o pastor sempre te orientando. Você já tem talvez já tenha, é o 5º, 6º, 7º pastor, porque você resolve trocar de pastor. Esse dia eu pensei em fazer o que as pessoas fazem com a gente, Márcio. Chegar num sujeito, alguns sujeitos que eu tenho lá na igreja, alguns Caíns, e eu pensei em dizer para ele: é o seguinte, fulano, seu tempo nessa igreja acabou.
Deus está falando para mim que você não serve mais para ficar nesse lugar aqui, não. Eu também não quero mais ser seu pastor. Cai fora daqui, ó. Rua. As pessoas fazem isso com a gente. Às vezes ele nem conversa com você. Quando você descobre, essa pessoa está longe. Cadê fulano? Ih, pastor, a igreja vai crescendo, a gente não dá conta de cuidar de todo mundo. É para isso que existem pessoas que amam pessoas, e a gente começa a cuidar, a gente percebe quando fulano saiu. E eu pensei em fazer a mesma coisa. O Senhor disse aqui que nenhuma dessas pessoas, por conta do comportamento delas, entraria na terra prometida. Nenhuma delas. Meu irmão, Caim e Abel, homens que tinham relacionamento com Deus, ignoraram isso. E esse perfil desse tipo de gente continua até hoje. Mas o bom de tudo isso é que Deus continua querendo e procurando o homem para curar o homem, para sarar o homem, para restaurar o homem. E é isso que eu amo na palavra de Deus. Não importa o pecado que eu tenha cometido, não importa o pecado que eu tenha praticado, eu preciso ser amado e corrigido. Agora eu aceito. Quando eu aceito, eu permito que isso aconteça. O Senhor, Ele corrige. Mas se eu rejeitar essa correção, infelizmente, eu vou ser retirado, porque o meu comportamento me denuncia. O meu comportamento dentro da igreja, o meu comportamento fora da igreja. O Senhor insistiu com Caim, mas ele não quis. Agora, por que a gente está ouvindo essa palavra? Porque o nosso Deus é o Deus do amor e da misericórdia. Como eu disse no início, temos muitos textos para mostrar atitudes, e um dos que eu mais gosto é quando Deus fala na pessoa de Jesus para Pedro. Assim que Pedro nega, tem aquela situação toda, o galo canta, Pedro nega, e Jesus e ele cruzam o olhar. Pedro chora por tantos pecados que ele cometeu, e o mais terrível deles foi de rejeitar Jesus, foi de negar Jesus. Quando Jesus ressuscita, Jesus fala algo muito importante que para mim me curou um tempo atrás, minha irmã. O Senhor disse: avisa os discípulos, e a Pedro. Mandou avisar o cara que o negou. Deus não joga fora. Deus não quis jogar fora o Caim, porque Caim fez uma oferta que não significou. E a gente não está falando aqui da oferta financeira que eu e você fazemos. É muito mais do que isso. A gente está falando aqui de você como uma oferta. Você é uma oferta. Quando você sai da sua casa para vir para um culto, ou para vir lavar o banheiro da igreja, você está fazendo uma oferta. Quando você vai para uma célula, você está fazendo uma oferta, e você é esta oferta. Agora, infelizmente, os Caíns não estão conseguindo fazer isso, porque eles não querem se submeter a Deus. Eles não aceitam. Mas esse espírito maligno, pelo menos que age lá na região do Mato Grosso do Sul, fazendo com que a igreja se prolifere de Caíns, porque quando a gente vai corrigir, a pessoa reage. Eu comecei a agir na dose certa com os Caíns, mas eu comecei a pegar pesado. É o seguinte, meu irmão, você está aqui há 1, 2, 5, 10, 15 anos, tua vida não muda, cara. Você é um Caim, você é um perebento, você faz isso, olha seu casamento como é que está, olha isso, olha aqui, chega, eu não consigo mais. Pastor, não desiste de mim não, pelo amor de Deus, pastor, como é que vai ser de mim, da minha vida? Cara, você não escuta Deus, vai ouvir o teu pastor? Meu irmão, não é que alguns estão aprumando? Eu estou impressionado, eu achei que eles iam embora. Alguns estão aprumando, mas outros continuam fazendo tudo errado. Eles continuam lá. O que a gente pode aprender? Eu não quero ter esse comportamento de Caim. O Caim, ele é briguento, ele pode gerar morte. Caim gera morte. Agora, por que eu não quis falar de Abel? Só para falar aqui no finalzinho. A Bíblia diz lá em Hebreus que aquela oferta que Abel fez naquele dia, que aquele culto que Abel fez naquele dia, fala até os dias de hoje. As minhas atitudes revelam. Você viu que o povo não entrou na terra prometida por conta de um comportamento, porque Deus fez a obra na vida deles. O mesmo povo, o texto diz, viram as maravilhas que viram, ouviram tudo que ouviram,
mas eles ignoraram, rejeitaram. Nessa noite o Senhor nos mostra se a gente quer seguir como Caim ou se a gente quer seguir como Abel, porque os dois estão dentro da igreja. Eu falo isso porque a Bíblia diz que joio e trigo que estão juntos, luz e treva estão juntos. Como eu digo isso? Porque dentro da igreja tem todo tipo de gente, sim ou não? Entra todo tipo de gente. Os sarados precisam sarar os doentes. Agora, quando um doente começa a estragar um sarado, irmão, é preocupante. A coisa começa a contaminar. Temos que tomar alguns cuidados. O que a gente vê hoje é que a atitude de Abel, lá em Hebreus, fala. A sua atitude está sendo escrita hoje, está sendo registrada. Porque conforme a gente anda no Espírito, os nossos frutos vão se manifestando. Conforme a gente obedece a palavra de Deus, os nossos frutos vão se manifestando. Eu termino contando um testemunho muito breve. Alguns anos atrás, meu garoto tinha talvez 1 ano para 2 anos. Eu e Silmara brigávamos muito. Uma coisa terrível. Eu tomava uma cervejinha de vez em quando, né? Na verdade uma não, umas 18 por dia, né? E ela dizia que eu era alcoólatra, eu não concordava, né? Só porque eu tomava uma garrafa de vodka a cada 2 dias. E essas coisas terríveis que acontecem na vida de todo alcoólatra que acha que não bebe, né? É igual o gordo que diz que não come, né? O gordo fala, não como nada, né? Mas aí a coisa estava bem feia. E naquela época nosso filho tinha talvez menos de 2 anos. Foi quando eu resolvi que a minha vida ia mudar. Eu resolvi, e eu conto isso para os homens que nós ministramos lá nos grupos de homens. Até porque eu digo sempre, Márcio, que todo homem é macho, mas nem todo macho é homem. E está faltando homem macho, porque macho tem um monte. Caim era macho, irmão, mas não era homem. Ele não era homem, era macho. O macho vai lá e mete a faca, vai lá e mata, vai lá, bate na mesa, grita, esbufeteia, regaça, grita, né? Bate na mesa, quem manda aqui é eu, tá, né? Nem Deus falando com ele aceita. Mas naquele tempo eu resolvi que eu ia mudar. Eu decidi que eu ia parar de beber. A gente começou a ir para a igreja, começamos a servir a Deus. Hoje o meu garoto tem 27, vai fazer 28. Ele serve a Deus com a gente. E o resultado daquela atitude lá no começo, que aparentemente não parecia nada, mostrou a minha família, que vocês viram aqui. Uma filha que serve ao Senhor, está dentro de casa comigo, não é fanqueira, não sai botando shortinho, fazendo assim por aí, entendeu? Meu filho é homem, macho, está cuidando da mulher dele. Porque tem uns meninos hoje que você não sabe se ele é homem, se ele anda todo, né? Todo delicadinho. É um espírito maligno que está tomando conta dos meninos e das meninas. Mas a decisão lá atrás de servir a Deus mudou a minha história, arrumou meu casamento e me deu filhos felizes, me deu filhos que estão amando ao Senhor. Ih, eu não contei, o mês que vem eu vou ser avô. Glória a Deus. Deixa eu falar para você. É um domingo. Você veio ouvir a palavra de Deus. Talvez no que eu falei em 45 minutos, 50 minutos, não vai gravar tudo. Mas algumas características de Caim, quem sabe você falou, epa, eu estou mais para Caim do que para Abel. Ou eu estou mais para Abel do que para Caim. Como é o seu comportamento em casa? Porque aqui com essa cara de crente que você tem, tá lindo. Essa cara de santo que a gente faz na igreja. Não é verdade? Como é você quando alguém pisa no seu calo? Como é você quando você é contrariado e contrariada? E aí, homem, você é o machão lá na sua casa? Quando você chega, até o cachorrinho entra debaixo da cama assim, fica lá de caurinha, porque você já chega dando uns gritos, tal, né? A mulher já lavou a louça, mas ela vai lá na pia e começa a lhe passar pano assim para secar, de tanto medo que ela tem de você. Porque tem mulher que tem medo do homem, irmão. Que absurdo é esse? O homem tem que ter respeito da esposa, não medo, né? Não que a esposa tenha medo dele. Mas aí, você está frequentando a igreja, você vem nesse ministério, o que eu falei provavelmente já deve ter sido dito em outras palavras, através de outros pastores, provavelmente isso não tem nenhuma novidade. Quantos aqui já tinham ouvido falar de Caim e Abel? Com toda certeza, todos aqui que lê a Bíblia. O que isso tem de novidade? Tem de novidade que hoje a palavra é direcionada para nós, é para mim, cada um de nós. E eu me descobri em alguns aspectos como Caim, mas o Senhor nessa noite, Ele quer mexer no seu coração. Pastor,
Tem algumas coisas de Caim na minha vida e eu entendi, eu quero rejeitar elas hoje em nome de Jesus. Então eu te convido nesse momento a ficar em pé e por um instante fechar os seus olhos. Quando a gente vem para a igreja, ouve a palavra, a gente precisa fazer algo muito importante. Aquele jovem rico perguntou o que ele precisava fazer para ser salvo. Jesus falou para ele, ele disse: mas eu faço isso, tudo que você falou aí, os 10 mandamentos, eu cumpro todos eles. Aí Jesus falou: te falta uma coisa. O que tinha no coração daquele homem é que ele tinha muita riqueza e a riqueza dominava ele. Algumas coisas estragam o seu relacionamento, algumas coisas estragam a sua vida, algumas coisas estragam a sua família. Nessa noite Deus quer mudar isso. A palavra de manhã e a palavra dessa noite, elas são bastante similares. Se você ouvir depois a palavra, você vai perceber isso. Eu gostaria de orar com você, de orar por algumas pessoas que a gente precisa decidir. O jovem rico, quando ele descobriu o que ele precisava fazer, ele simplesmente virou as costas e foi embora. Ele simplesmente virou as costas e foi embora, porque ele não quis. Eu precisava descobrir isso. O Senhor, Ele trabalha em cima do nosso comportamento, das nossas atitudes. Ele nos abençoa, não importa a condição que a gente esteja, para nos transformar à imagem e semelhança de seu Filho Jesus. Deus quer que você seja um Abel no século 21. Um Abel que tem motivações corretas, intenções corretas. Um Abel que ama a Deus acima de todas as coisas. Caim é um divisor de família. Caim estragou a família dele. Talvez você é aquela pessoa que no ambiente de família causa constrangimento, fala palavras duras. O Senhor nessa noite quer mexer com você. Se de alguma maneira essa palavra do pastor que veio lá da cidade de Dourados mexeu com teu coração, eu gostaria de nessa noite orar por você. Mas eu posso orar por você, eu não posso orar no seu lugar. Eu não posso decidir no seu lugar. Se Deus falou com você, tome a decisão nessa noite. Sai do seu lugar. Fala: essa palavra foi para mim, pastor. Quem sabe você é uma mulher que tem um comportamento de Caim. Quem sabe você é um filho que tem comportamento de Caim. Um marido que tem comportamento de Caim. Quem sabe você é o genro, o sogro. Quem é você? As pessoas que estão à sua volta são abençoadas com a sua vida? As pessoas que conversam com você recebem palavra de fé, de vida, de esperança? Deus quer que você saia daqui hoje decidido. É por isso que você está aqui nessa noite.